Estamos de volta com o programa Câmara em Debate, claro, levando informações para você que quer conhecer um pouco mais sobre o perfil dos vereadores que atuam no Legislativo Municipal. Hoje, aqui no programa, estamos recebendo o vereador Chico Filho, ele que é do MDB, é líder do MDB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ex-presidente da Casa, né? Então, isso dá muita experiência ao Chico. Está aqui ao lado dele o Everaldo Júnior, que é da Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió, a Asprotan. É uma das ações também do vereador Chico, né, durante o seu mandato, para essa categoria. Chico, e é assim que a gente chama, né? Francisco Filho, né? Francisco Holanda Filho, o Chico Filho. Chico, falando um pouco da atividade que você teve aí ligada ao Everaldo, antes de entrarmos em outras pautas também importantes aqui da casa, o segmento do táxi deu uma oxigenada com a chegada de um aplicativo novo para atuar na capital. Você falava nos bastidores que é possível aperfeiçoar essa ferramenta. Por que foi necessário trazer esse aplicativo para Maceió? Na realidade, hoje o transporte individual do passageiro é feito praticamente por aplicativo. E o táxi ele não tinha um aplicativo competitivo com os aplicativos de carros particulares. E nós fomos buscar no Brasil o que havia de melhor. O Everaldo trouxe a ideia da gente trazer o aplicativo Táxi Rio, que é um aplicativo que foi desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e que hoje consegue bater plataformas particulares na cidade do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, o aplicativo distribuiu entre os taxistas mais de 180 milhões de reais. Um dinheiro que é repartido com os munícipes da cidade do Rio de Janeiro e com uma concessão que é feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A Prefeitura tem controle de quem são os taxistas, tem a segurança de quem está rodando, os aplicativos, os carros passam por vistorias, os motoristas, taxistas passam por treinamentos e tem um aplicativo para que a população possa solicitar o seu táxi, fazer uma corrida, com a segurança do quanto vai pagar, com desconto. Há a possibilidade também do corporativo, o transporte de passageiros, funcionários públicos, ser feito pelo táxi, isso acontece no Rio de Janeiro, e de pessoas como, por exemplo, o pessoal de diálise, que hoje roda nas vans, que são 8, 10 pacientes, né, Everaldo? Que sai pegando um outro, pega 10, leva para consulta, para o tratamento, e na volta, mesmo debilitado, vai deixar cada um para quando chegar no 10º, depois de quase 2 horas rodando dentro do carro, isso leva um desgaste muito grande. Lá no Rio de Janeiro, hoje, é disparado uma chamada, o taxista aceita, vai lá, pega o passageiro, deixa no hospital. Quando ele sair, ele avisa, é disparado outra chamada, o táxi pega o passageiro e leva direto para casa. Como um passageiro comum, só que devidamente é custeado pelo município. Na realidade, o município tem essa obrigação, inclusive com decisões judiciais, em que o município é obrigado a fazer esse transporte desse paciente. Certo. Não só de diálise, mas de outras doenças. Então, o que melhorou foi a comodidade. Com certeza, para o paciente, barateou para o município, eles tiveram uma redução de 80%, na despesa com carros locados. Isso é um diferencial muito grande. O motorista ele é obrigado a dar um desconto de 20% na corrida para que o município pague. E nessa plataforma ele pode dar até 40% de desconto na corrida para o passageiro. Então é uma coisa boa para o passageiro e boa para o motorista. Aqui em Maceió a gente ainda não conseguiu deslanchar, porque a gente está com algumas dificuldades com relação à plataforma e ao cadastro dos motoristas junto à SMTT e de uma campanha efetiva de conscientização da população. Para a utilização do aplicativo. Para a utilização do aplicativo. O que a gente quer é que a gente tenha uma concorrência leal entre os aplicativos. Claro. E esse é uma ferramenta em que vai possibilitar que o taxista volte a competir com o carro de aplicativo, o carro particular. Porque hoje você vai para uma saída de um shopping, você está lá, todo mundo com o celular aberto, o táxi lá ali na porta, praticamente poucas pessoas usam o táxi hoje, e todo mundo com o seu aplicativo aberto lá esperando o carro particular. E com o aplicativo aberto, você vai ter, inclusive, a oportunidade, você, consumidor,
e o cliente de comparar o preço do transporte por aplicativo e o transporte por táxi. Everaldo, e talvez até a qualidade do próprio carro, né? Porque é possível que na mobilização do aplicativo, o carro que venha não corresponda com a qualidade, muitas vezes, que o táxi tem, porque eu percebo que há uma frota muito nova aí também de táxi circulando. Diante do que o Chico falou, diante da provocação que você fez, a ação parlamentar para viabilizar o aplicativo foi um grande passo, né? Um grande passo. A categoria já vinha pleiteando esse aplicativo aqui em Maceió há muito tempo, na gestão passada, mas só agora nessa gestão, com o apoio do vereador Chico Filho, que abraçou a categoria, é que veio, sim, de fato, acontecer essa implantação. Mas precisa ainda a Prefeitura de Maceió entrar em contato com o pessoal lá do Rio de Janeiro para melhorar essa plataforma que tem muita falha ainda, que dificulta o acesso do taxista nesse aplicativo. Esse volume de serviços que ele falou, né? Porque, obviamente, quando a gente pensava na ideia do aplicativo e algo que pudesse impulsionar o táxi, a gente estava falando de corridas convencionais. Tudo que o Chico falou, os taxistas já fazem, né? Porque táxi já foi ambulância, táxi já foi carro de escola, né? Todo mundo, em algum momento, já foi usado para viagens longas, de um município a outro, de um estado ao outro. Então, quer dizer, é um reaquecimento para a categoria? Sem dúvidas. O aplicativo ele vai, de fato, ainda gerar muito mais possibilidades para o taxista assim que for melhorado esse aplicativo. E outra coisa, viu, Marcos? Você falou aí, o Everaldo acabou não respondendo, a frota do táxi é muito nova. Então, a gente tem carros... Por demanda de lei, é uma provocação para isso. Exatamente. A gente tem carros muito bons, motoristas qualificados, e que a gente precisa trazer para o mercado os taxistas para que a população possa fazer suas escolhas. Entendeu? Hoje a gente está com essa dificuldade, porque a gente não tem um aplicativo competitivo para o táxi. E a gente acredita muito que esse aplicativo vai trazer de novo a concorrência e melhorando até o serviço de aplicativo para o carro particular. Então, com a concorrência, a gente vai ter uma oportunidade melhor para o cliente, para o passageiro e para o taxista que vai voltar a ter a sua parcela significativa do mercado de trabalho, principalmente esse mercado de transporte de passageiro, que hoje a gente perdeu um pouco, mas que com a chegada desse aplicativo, com certeza vai voltar. Só para você ter ideia, no Rio de Janeiro hoje, o aplicativo corresponde a 60%, 80% do faturamento do taxista no Rio de Janeiro. Todos os taxistas que a gente pegou lá, a gente já foi 3 ou 4 vezes lá no Rio só para tratar disso, todos os taxistas dizem isso. Tem taxista que diz, olha, hoje eu não pego mais corrida de rua. Para minha segurança, eu só pego corrida do aplicativo. Ainda mais no Rio de Janeiro, que tem aquele perfil que nós conhecemos relacionado à violência, mas que não é uma prioridade e uma exclusividade do Rio. Temos violência aqui também. Então, o aplicativo seria segurança também para a categoria. Vai ser uma revolução, quer dizer, foi, né, Chico? Isso. Nós trouxemos, mas, como eu falei anteriormente, precisa melhorar a plataforma para que realmente seja, de fato, colocado no mercado mesmo, né? A sociedade abrace, porque o serviço é bom. Nós temos vários carros bons também, como o Chico falou, profissionais qualificados, e a sociedade só tem a ganhar, porque vai ter... Táxi Rio é uma marca, Ele não pode ser Táxi Maceió, tem que ser Táxi Rio, porque é uma marca de quem registrou, é isso? É uma marca, né, Chico? Isso. Inclusive o Táxi Rio, aqui em Maceió é Táxi Rio Maceió. Ah, tá. Isso que eu queria saber, se a gente podia identificar como sendo da cidade. Eles fizeram... Foi a única cidade autorizada a mudar. Foi Maceió, a logo foi Maceió. Então vocês seguiram todo o ritual, né, do que diz respeito à legislação para que isso fosse viabilizado. Isso, vários municípios já do Brasil já tem o Táxi Rio lá operando. Aqui em Maceió a gente conseguiu colocar o nome Táxi Rio Maceió. E fazer tem expectativa de demanda? Porque você tem os números do Rio bem consolidados e você tem expectativa de demanda para a capital, ou você, Everaldo, como é que seria? Nós temos hoje 5 mil taxistas. Certo. A gente precisaria ter pelo menos a metade deles credenciados dentro do aplicativo. 2.500. 2.500. Com isso, a gente, lá no Rio de Janeiro, são 60 mil, né? 60 mil. Mais de 60 mil. Como é que cadastra, Everaldo? Pelo próprio aplicativo? Pelo próprio aplicativo. E que a SMTT dá o aval,
entendeu? Da validação do cadastro. Faz a validação do cadastro. Os dados que são colocados lá, em algum momento, caem na SMTT. E a SMTT faz essa Na realidade, ela vai só validar, né? Porque ela já tem as SMTT já tem todo o cadastro do taxista. Perfeito. E do ponto de vista no que diz respeito ao mercado, porque ao longo do tempo a gente foi vendo que os taxistas também foram meio que dando uma queda, diminuindo, aí surgiram mais jovens, e depois tinham pessoas com perfil de mais idade. Pode reaquecer a categoria, do ponto de vista Acreditamos que sim, viu? Porque o aplicativo ele vai dar essa condição de agilidade, né? de reinvestir na De própria... reinvestir. Sim. E é uma fonte de renda a mais, né? Porque ele não vai deixar de ter o ponto de táxi. Ele não vai deixar de fazer de ir para a fila, de fazer o seu trabalho. Ele vai ter o aplicativo ali como uma fonte de renda a mais. A gente acredita tanto no aplicativo que, como no Rio, eu acredito que essa fonte de renda passará a ser de 60% a 80% da renda do taxista ao final do mês, vinda do Táxi Rio. Mas, no início, se você tiver 2 corridas no dia, aí de 2 passa para 3, de 3 passa para 4, daqui a pouco está correspondendo aos 80% que corresponde no Rio de Janeiro. Mas isso é um processo. Construção. Né? A gente não tem hoje como competir em propaganda com esses aplicativos particulares, né, que faturam bilhões de reais e não deixa nenhum real em Maceió, nenhum real. Isso que se diga a verdade. Porque 25%, 20% dessas corridas de aplicativo vão para a plataforma e a plataforma não deixa nenhum recurso desse Maceió, remunera muito mal os motoristas parceiros. Os motoristas parceiros sabem do que eu estou falando. Pega uma corrida de R$10, deixa R$3, R$4 só de custo. Então, é praticamente assando e comendo. E essas plataformas até hoje não estão regulamentadas aqui em Maceió. Então ela vem aqui, leva o dinheiro da gente, leva o dinheiro dos motoristas parceiros, leva o dinheiro dos usuários, dos clientes e não deixa nada aqui em Maceió. Então, peraí, tem que ter uma conscientização do passageiro, eu, consumidor, do motorista para fazer o processo de adesão e aí é onde o município tem que articular isso para que efetivamente venha acontecer. Eu vou confessar aqui o que é que eu estou aprendendo com essa entrevista. É que você trouxe a realidade de serviços agregado ao que seria missão do município ser compartilhada com o profissional. Isso para mim é uma novidade. Não sabia que era possível. Sim, é exatamente isso. A gente quer, Marcos, que o táxi, que é uma autorização do município, ele tenha condições de igualdade com outras pessoas que fazem a mesma atividade. Porque quando surgiu o transporte por aplicativo, surgiu com a ideia de que era um transporte, uma carona. E todos nós sabemos aqui que não é carona. Carona compartilhada. É, né? carona compartilhada. Isso não existe. Existe o transporte individual de passageiro. O que o táxi faz é a mesma coisa que o motorista particular de aplicativo faz. Não tem mudança nenhuma. Quando surgiu com essa história, isso nunca aconteceu. E hoje, o mercado e os consumidores, procurando mais barato, andam de transporte por aplicativo. Mas já agora se percebe que o transporte por aplicativo já não tem a mesma qualidade de quando começou. Quem está nos assistindo sabe o que eu estou dizendo. Para você pedir um aplicativo no período de rush, o cara cancela, o cara não chega, a balinha já não tem, a água já não tem, a qualidade dos carros já não é a mesma. Por quê? Porque as plataformas de aplicativo, as empresas que contratam os motoristas parceiros, já não estão remunerando da forma como remunerava. Então, o cara que é um motorista parceiro, ele não ganha o suficiente para manter o carro dele limpo, o carro dele em condições, para ter uma roupa bacana, para ter uma água dentro do carro, para ter uma bala. Ele está sendo muito mal remunerado. A apresentação sempre conta muito, exatamente, né? E aí, com o táxi, com a chegada do táxi, eu acho que a concorrência vai melhorar, inclusive, esse serviço. Inclusive melhorar o serviço, que é o principal. Chico, essa não é só uma frente de atuação sua, pedir licença aqui ao Everaldo para abordar outros temas, mas a gente sabe que da sua ligação também com o setor produtivo aqui da capital alagoana. Acompanhei muitos pronunciamentos seus, principalmente no período da pandemia, no tocante às políticas ali que envolviam, naquele momento, a exclusividade da atividade, né? As pessoas trabalhando em casa, sem circular, determinado horário fechando
o centro e você fazendo pronunciamentos nesse sentido. O que é que a Câmara conseguiu efetivamente colaborar ou contribuir para tentar ver também o aspecto de quem emprega, do setor produtivo do município? Na realidade, aqui a gente discutiu alguns projetos de lei do que diz respeito à isenção de pagamento de taxas no momento da pandemia, aqueles anos ali mais pesados, ali 2020, 2021, taxa de localização, desconto no pagamento de multas para IPTU, desconto em cima de ISS. Tudo isso foi feito aqui na Câmara naquele momento. Hoje a gente discute a retomada da economia, né? E nesse momento a gente está muito preocupado que nesse momento de retomada o governo do Estado hoje discute com a Assembleia Legislativa o aumento de ICMS. E eu acho que o aumento da carga tributária nunca é interessante. O que a gente precisa nesse momento é realmente rediscutir o tamanho do Estado. A gente percebe outros poderes tomando decisões que talvez nesse momento não coubessem. Então, a gente precisa discutir a eficiência, a gente precisa rediscutir o tamanho do TJ, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Executivo, do Legislativo, de forma que a gente pudesse, com o que a gente já arrecada, arcar com essas despesas. Eu sei que o Estado teve uma perda incrível com essa história dos combustíveis, com o problema da energia elétrica, a redução do ICMS, com a retirada do ICMS da energia elétrica, do combustível. Os estados perderam muito, mas eu acho que a saída não seria essa. A União, que é a detentora de mais de 60% do que se arrecada, não pode prejudicar os estados e os municípios da forma como está fazendo. A gente precisa rediscutir o Pacto Federativo. Eu moro no município. O senhor mora na União, Marco? Ou mora no município? O que é a União? Você sabe que tá nos assistindo? A União é uma figura que nós criamos para coordenar os estados e os municípios. Mas o dinheiro tem que ficar no município. Até porque toda a repartição vai para a ponta, e a ponta passa pelo município. Exatamente. Né? E hoje o município é quem fica com a menor fatia do bolo. E quem tem as maiores responsabilidades, educação é município, saúde é município, parte da segurança pública com as guardas municipais é município. A nossa assistência social, Marcos, hoje, capenga. Por quê? Porque o governo federal abandonou a assistência social. Então, nossa Secretaria de Ação Social hoje, inclusive a gente está discutindo o orçamento aqui de Maceió, é um orçamento irrisório, é um orçamento, eu diria até... Tem muito cuidado com as palavras, né? Mas é um orçamento que não é interessante para a assistência social. É uma vergonha, a verdade é essa. Mas por quê? Porque os repasses federais diminuíram drasticamente e o município não tem recurso próprio para investir em assistência social. Você abriu um capítulo, que era o capítulo seguinte da nossa conversa, que é justamente a construção do orçamento, ou a discussão dele, a partir do que o Executivo manda para casa, perspectiva de arrecadação um pouco mais de 4 bilhões, não é? Há também uma outra perspectiva, que é o do repasse de um recurso oriundo da Braskem, com os prejuízos que o município teve com os bairros afetados pela mineração. Como é que a gente pode imaginar o ano de 2023? Então, eu tenho grandes preocupações. Vivemos um novo governo federal. O município, ele tem, de certa forma, as suas finanças equilibradas. Não vejo comprometimento das finanças do município, mas vejo os repasses federais comprometidos. E isso vai gerar algum tipo de dificuldade. O município tem conseguido ter uma capacidade de investimento próprio ano após ano aumentada. A gente consegue ter uma capacidade de investimento próprio ano após ano melhor. O que quer dizer isso? Com o que se arrecada no município, eu consigo investir e não apenas pagar conta, pagar salário e as contas oriundas do próprio serviço público, mas a gente espera que seja um ano de crescimento, mas de dificuldade. Com relação à questão da Braskem, não entra diretamente no orçamento. Você não pode contar com esse dinheiro agora. Na realidade, o que acontece? Está havendo
uma discussão entre o Executivo e a Braskem no que diz respeito ao dano moral coletivo, para que a Braskem arque com o prejuízo que ela causou para a cidade. Certo. O prejuízo foi em Bebedouro, mas foi para toda a cidade. É o reflexo geral. Em toda a cidade. Hoje a gente só tem uma via, que é a Fernandes Lima e a Via Expressa. Aquela de Bebedouro a gente perdeu, então o fluxo de carros na Fernandes Lima é um absurdo. As escolas e os municípios, as escolas e os postos de saúde que existiam lá naquela região deixaram de existir. Precisa ser implantado em outros locais, porque esse pessoal foi para morar em outros locais. Sobrecarregou o que já existia em outras áreas. Né? A rede, então. Mas isso precisa ser discutido de uma forma mais transparente. Eu sou vereador e não tenho conseguido ter acesso a essas informações. Inclusive, estive conversando com o presidente, vou voltar a conversar com ele, presidente Galba, semana que vem, para tentar criar uma comissão para discutir como vai se dar o investimento que a Braskem vai fazer em Maceió a título de dano moral coletivo. Nós, vereadores, representantes da população, temos a obrigação de saber o que está sendo feito, temos a obrigação de participar junto com o Executivo deste planejamento, e o Executivo e a Braskem têm se negado a nos dar essas informações. E eu não vou aceitar isso, porque eu sou cobrado. Você acabou de me fazer uma pergunta falando dos 1,7 bilhões que eu soube pela imprensa. E eu também falo, ou pelo menos não citei o número, mas tenho lido isso, e achava que deveria ser mais, porque quando eu tive a oportunidade de entrevistar os empresários afetados por todo esse mecanismo, né? E você fez audiências aqui debatendo isso. Sim. Eles falam de um lucro, eles trabalharam com o lucro presumido, mas também tem a questão do lucro projetado. O que é que ele deixou de ganhar para a próxima década, para os próximos 5 anos, famílias inteiras que só tinham uma atividade, que passaram a ter problemas pessoais de saúde, vimos pessoas aqui com depressão, outras até que perderam a vida, não é? Em meio a esse processo. Quem paga por isso? Quem vai pagar por isso? Na realidade, eu sou advogado, né, Marcos? Eu estou na condição de vereador, mas sou advogado. E nessa parte ligada ao setor produtivo, então, o prejuízo é muito grande, porque você tem um fundo de comércio, você tem os lucros cessantes, você tem uma padaria na Belo Horizonte. Eu cito esse exemplo que é clássico. Um dos donos veio aqui. Isso. E já era a segunda ou terceira geração. Então o cara vai sair, não, eu vou lhe indenizar, você monta a padaria em outro lugar, e é assim? Para você consolidar uma clientela, padaria não se monta em qualquer lugar. Né? Se já tem uma padaria estabelecida na Avenida Rota, como é que eu vou montar outra ali na Rota? Não cabe 2 padarias lá. Então não é uma matemática tão simples. Né? Quem fez essa conta não fez de forma correta. A frieza dos números não consegue alcançar essa realidade. Exatamente. Eu tenho uma situação, não na questão agora, voltando mais para a questão pessoal, tem uma senhora que é mãe de um amigo meu. Ela nasceu em Bebedouro e os filhos dela nasceram em Bebedouro. Os pais dela faleceram, ela está com mais de 70 anos. O filho dela hoje, graças a Deus, está muito bem de vida, muito bem de vida. E ela precisou sair de Bebedouro e foi morar no Jardim do Horto. Ela está em depressão. Sabe por quê? Porque no final da tarde ela ia para a padaria, conversar com os amigos. A convivência. A convivência. Ia para a igreja lá de Bebedouro, já conhecia todo mundo na igreja, sentava ali na praça, conversava com as amigas, conversava com os amigos, de uma vida toda. E aí ela sai, vai para o Jardim do Horto, e aí? Começar do zero, com 70 anos de idade, a pessoa que viveu os 70 anos em Bebedouro... Não, e com a realidade de condomínio que não tem cadeira na porta. Exatamente. Né? As pessoas não botam cadeira em calçada, né? Condomínio não tem isso. É outra né? realidade. Então, assim, o prejuízo para essas famílias assim, é imensurável, assim, é um negócio absurdo. Assim, é um negócio absurdo. E a gente precisa... Na realidade, o dano moral de cada um está sendo discutido na Justiça. E a gente discute, enquanto poder público, o dano moral coletivo, o que a Braskem vai arcar para amenizar o sofrimento da população como um todo, a população de Maceió como um todo. E eu acredito que essa discussão tem que ser mais ampla, com os vereadores, com audiências públicas, para a gente discutir o que vai ser feito com a mobilidade urbana, o que é que a gente vai fazer com a saúde, com a educação, com a assistência social,
como a Braskem vai ser responsabilizada pelos prejuízos causados numa discussão mais ampla. E não numa discussão apenas dentro de uma sala com 3 ou 4 pessoas avaliando o que vai fazer, o que não vai fazer. Curiosidade, Everaldo, a gente falou de tanto aspecto econômico ligado aos bairros afetados. A categoria sentiu também, de alguma forma, a perda daquelas áreas ali? Como é que funciona para o taxista ali? Fomos afetados também, porque a rota, principalmente do táxi lotação, que era no Bebedouro, agora o percurso aumentou, né? Você tem que subir pela Fernando Lima, descer, quer dizer, então tudo isso gera custo. Quando ele falou Fernando Lima, você estava concordando. Gasta mais combustível? Gasta, porque a gente aumentou o trânsito percurso. Lento, né? Trânsito lento. Leva então, assim, mais tempo e gasta mais combustível, né, verdade? Perdemos a população, né? Os nossos clientes que paravam ali naquela via do Bebedouro, não tem mais. Diminuiu a quantidade de passageiros. Chico, retomando um pouco sobre a questão das emendas, a gente conversa boa, flui rápido, né? Eu não posso deixar de falar isso. Tivemos aqui lei de diretrizes orçamentárias, aliás, diretrizes orçamentárias, né, LDO, agora a LOA, que é o próprio orçamento, e dentro dele as emendas, discussão com a sociedade para a construção dessas emendas e, consequentemente, agora a entrada delas no orçamento. O que é que a sociedade pode esperar para o ano que vem? Do que vocês estão discutindo, o que é que pode efetivamente se tornar realidade? Na realidade, a Câmara e essa gestão, principalmente, a gente tem um compromisso de buscar sempre estar aprimorando as legislações, tornando elas mais próximas da realidade da população. Para isso, a gente precisa que o cidadão venha, participe e diga o que quer. E na audiência pública que a gente fez, a gente pôde observar uma boa participação popular. Ainda precisamos melhorar? Lógico que sim, a gente está sempre precisando melhorar. Mas a população veio, participou, colocou o seu ponto de vista e nós, com essa informação, vamos transformar isso em emendas e tentar fazer com que a lei orçamentária anual seja uma lei orçamentária que represente, de fato, os anseios da sociedade. Não seja uma peça criada por alguns técnicos da prefeitura sem qualquer fundamento. Nossa obrigação aqui, enquanto representantes do povo, é exatamente isso: buscar que a legislação represente os anseios da sociedade. Mas para que eu saiba, de fato, quais são os anseios da sociedade, a sociedade tem que vir aqui e dizer: eu quero isso, eu quero desse jeito. E nós, como funcionários e representantes dessa sociedade, temos a obrigação de colocar isso na letra fria da lei. Desta forma, a gente vai ter uma lei melhor, uma lei que as pessoas acreditem. E, neste momento, nós estamos exatamente discutindo isso, revendo a audiência pública, recebendo algumas indicações e solicitações nas nossas redes sociais para que os vereadores apresentem as suas emendas, para que a gente pegue a lei que o Executivo encaminhou, readeque para essa nova realidade e devolva para o Executivo. Esse é o nosso objetivo aqui, enquanto representante da população. Bom, que assim seja, né, que possa ocorrer com ações, né, que também possam beneficiar categorias como a dos taxistas, né, está aqui o Everaldo Júnior, convidado hoje do vereador Chico Filho, a quem a gente agradece, o Everaldo, presidente da Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió. O Câmara em Debate terá sua sequência também, claro, com outros vereadores, também no ano de 2023. Você pode acessar muito sobre o trabalho do Chico nas redes sociais, sempre muito bem abastecida lá. E eu só tenho a agradecer, claro, a sua audiência, você que nos acompanha. Então, até uma próxima oportunidade com o Câmara em Debate. Até lá.